Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. Esteve aqui algumas semanas atrás o médico cirurgião especialista em cirurgia do aparelho digestivo, Dr. Oscar Barroso, que é considerado uma das maiores referências em cirurgia bariátrica do país. Ele esteve aqui conversando com a gente sobre a cirurgia bariátrica. Surgiram várias dúvidas, vários questionamentos dos nossos telespectadores e também dos nossos internautas. Pois então, nós convidamos ele para retornar hoje aqui no programa Mega Profissionais para esclarecer parte dessas dúvidas que vocês nos encaminharam através do nosso site e do nosso e-mail. Vamos lá. E agora nós vamos esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores e internautas sobre cirurgia bariátrica. Doutor, seja bem-vindo novamente ao programa Mega Profissionais. O senhor esteve aqui conversando com a gente sobre cirurgia bariátrica e, como eu já havia previsto, dúvidas são muitas, né? Inclusive a sua entrevista foi bastante esclarecedora da última vez que o senhor esteve aqui, nos explicando como funciona a cirurgia, né? E é lógico que as pessoas têm dúvidas, né? Vamos lá, vamos tentar esclarecer parte delas. Vamos lá, a primeira dúvida: a paciente que submeteu a cirurgia pode engravidar? Pode. A gente recomenda que a paciente que tenha se submetido à cirurgia bariátrica, ela aguarde pelo menos 1 ano e meio para poder engravidar. Por que esse período? Porque é o período onde a pessoa operada tem para estabilizar o peso. Ah, tá. Se ela engravidar antes, naquele período quando ela está emagrecendo, pode, como ela está perdendo peso, isso pode trazer alguma carência, ter um risco potencial de trazer alguma carência para o bebê. Certo. Passado 1 ano e meio de cirurgia, a paciente pode ter quantos filhos quiser. Olha que interessante. Vamos lá, a segunda dúvida: quais as desvantagens da cirurgia laparoscópica? Bom, existem 2 formas de fazer a cirurgia, né? Isso é importante a gente esclarecer também para o telespectador que está nos acompanhando. É a cirurgia que é chamada aberta, que é aquela que abre a barriga e o médico trabalha ali. E a laparoscópica, que é aqueles furinhos. É isso, estou correto? Perfeito, perfeito. Sim. A cirurgia aberta é a cirurgia tradicional. Cirurgia convencional, cirurgia tradicional, cirurgia aberta. Ela é feita através de uma incisão, é a cirurgia que já existe há centenas e centenas de anos. E a cirurgia videolaparoscópica, como você falou perfeitamente, é a cirurgia realizada através de alguns furinhos, por isso ela é chamada de cirurgia minimamente invasiva. Certo. Eu diria que a desvantagem hoje em dia para a cirurgia laparoscópica é somente o custo. A cirurgia laparoscópica, ela utiliza um instrumental mais delicado. Esse instrumental, por ser mais delicado, mais avançado tecnologicamente, ele é mais caro. Certo. De resto, são somente vantagens. Os riscos são menores, a recuperação é mais rápida, o paciente tem menos dor. Sim, né? sim. E o efeito estético é melhor, porque a cicatriz fica mais estética, mais bonita visivelmente. São 3 furinhos, é isso? Ou mais? Para a cirurgia de obesidade são mais, são cerca de 5 ou 6 furinhos. Ah, tá. Entendi. Eu vi, inclusive, um paciente agora recentemente que fez a laparoscópica, todo mundo comentou com ele, falou assim: mas você fez mesmo a cirurgia? Ele estava muito bem, foi muito rápido a recuperação dele, foi em prazo de 1 semana praticamente, ele já estava ali andando, já estava com as suas atividades normais. Essa é a grande vantagem, né? No começo, quando se comparava um paciente que fazia aberta e fazia por vídeo, a diferença em questão de recuperação é muito grande. Porque o paciente cirurgia por vídeo, ele sente menos dor, então ele recupera muito mais rápido. Sim, né? sim. O resultado, Tancredo, o resultado final em relação ao emagrecimento é o mesmo. Seja por vídeo, seja aberta. A diferença é a via de acesso, que a cirurgia laparoscópica tem as vantagens por ser minimamente invasiva. Você, como profissional, qual que você prefere fazer? Hoje em dia eu só faço cirurgia por videolaparoscopia. O senhor só faz sobre... Já tem alguns anos que eu não faço mais cirurgia aberta, né? Exatamente por esse motivo. Às vezes eu operava mais de um paciente no mesmo dia, e um paciente conversava, encontrava com o outro, e um da cirurgia aberta sentindo bem mais, e o paciente com cirurgia por vídeo numa recuperação muito mais rápida. Eu decidi, pelo bem do paciente, só fazer por videolaparoscopia. Ok. Eu também concordo, eu também acho que é bem mais viável, né? Ao fazer a cirurgia bariátrica, uma outra pergunta:
Posso aproveitar e fazer a cirurgia plástica de abdominoplastia, que é aquela de tirar a gordura da barriga, é isso? Nós, inclusive, já conversamos com o Dr. Leandro Madeira sobre isso aqui. Pode ser feito isso? Olha, existem alguns grupos que realizam em um procedimento só. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, ela dá uma recomendação contrária a isso. Porque o ideal é esperar que o paciente emagreça, e aí você vê a necessidade de ampliar ou não essa cirurgia plástica. Alguns pacientes, inclusive, nem precisam fazer cirurgia plástica. Pacientes jovens que têm uma boa elasticidade da pele, pode ser que eles nem necessitem retirar excesso de pele, porque a pele ela regride junto com a perda de peso. Então, o ideal é esperar a perda de peso estabilizar. 1 ano e meio, mais ou menos, que você citou, né? 1 ano e meio para depois fazer o procedimento. Existe uma outra questão também, Tandré, que diz respeito, quando você mexe no estômago, quando você mexe no intestino, elas são cirurgias potencialmente contaminadas. Quando você associa dois procedimentos, um limpo, que é a cirurgia plástica, com a cirurgia potencialmente contaminada, você pode contaminar uma cirurgia que seria limpa. Essa é uma outra preocupação também. Bastante sério, bastante sério. Bom, tem uma outra pergunta também aqui que eu achei bastante interessante. É verdade que depois de 5 anos de realização da cirurgia, o paciente pode voltar a engordar? A obesidade não tem cura. A obesidade é uma doença crônica, de difícil tratamento. Para quem necessita a cirurgia, a melhor forma de tratamento dos graus mais acentuados de obesidade, mas a cirurgia não cura a obesidade. Então, mesmo pacientes operados necessitam de ter cuidados e fazer acompanhamento a longo prazo, porque senão, com 3, 5 anos, eles podem voltar a ganhar peso. Então é importante que o paciente tenha essa consciência, que a cirurgia não cura a obesidade. Ela ajuda a controlar, ela é muito eficiente nisso, mudar os hábitos alimentares. É importante que o paciente tenha mudança de hábitos alimentares e também de hábitos de vida, né? Sim, uma ginástica saudável, né? Eu me incluo nisso aí também, que eu acho que é bastante interessante. A prática de atividade física e uma alimentação saudável não pode ser substituído por nada. Isso é um alerta muito importante, tá, gente? Nada tem como a gente sair. Inclusive, o organismo é muito sábio, ele acaba recompensando algumas faltas que nós temos aí. Nós já inclusive, acompanhamos isso em transplantes de órgãos, né? Onde o organismo consegue fazer a assimilação perfeita desse órgão transplantado. Bom, uma outra pergunta. Depois de feita a cirurgia, terei náuseas e gases sempre que fizer as refeições? Isso não são sintomas comuns. São sintomas frequentes em um pós-operatório precoce. Paciente que operou há pouco tempo, o estômago foi mexido, então fica mais sensível, então ele pode sentir... Inclusive, desculpa só interromper, mas a produção inclusive está reforçando isso, né? Que foi um paciente que fez agora recentemente uma intervenção cirúrgica. Quando é recente, isso é perfeitamente normal. Isso pode ser tratado com medicamentos. Se esse paciente em questão for um paciente que já fez a cirurgia há mais tempo, então ele deve ser investigado, pode ser que tenha alguma outra coisa relacionada ou não à cirurgia. Tá. Outra pergunta. Qual a idade máxima para se fazer a cirurgia? Na verdade, não existe uma idade máxima. A gente tem hoje pessoas saudáveis com idade mais avançada. Então, a recomendação é que até 65 anos você realize a cirurgia. Mas pacientes que têm mais de 65 anos e têm uma boa saúde, têm uma expectativa de vida mais longa, hoje a expectativa de vida está aumentando cada vez mais, esse paciente deve ser avaliado junto com o seu cardiologista, com o endocrinologista, para analisar o risco-benefício. Então não existe um número mágico, não. Ok. Bom, para uma última pergunta aqui, deixa eu ver se eu entendi bem. Por que tem pessoas que se submetem à cirurgia e não emagrecem tanto? E geralmente isso acontece com as mulheres? O metabolismo de homem e mulher são diferentes, né? O homem tem um metabolismo mais rápido, então, no geral, eles têm uma perda de peso maior. Mas, independente do sexo, o paciente ele também tem que se comprometer, como nós falamos antes, com a cirurgia, né? O paciente que faz essa cirurgia, ele precisa cooperar,
fazer um acompanhamento bem feito com o psicólogo, com o nutricionista, com o cirurgião que o operou, porque senão ele não pode ter o resultado esperado. Sim. A gente, ao indicar uma cirurgia, a gente tem uma expectativa do quanto o paciente vai perder. É impossível você determinar com exatidão a quantidade de peso que o paciente vai perder. Então a gente tem uma noção, uma média, 30%, 40%. E logicamente que o comportamento do paciente vai influenciar. Você está me lembrando de um caso de uma colega que fez, rapidamente eu vou comentar, ela fez uma cirurgia, a mesma cirurgia que eu, para emagrecer, que eu fiz há mais ou menos 6 anos atrás, que foi uma cirurgia, o bypass intestinal. Ela fez a mesma cirurgia que eu. Depois que ela fez a cirurgia, ela estava me contando, mais ou menos uma semana e meia, 2 semanas, ela estava em convalescência. Ela falou: Tancredo, estou te ligando agora, adivinha o que eu estou fazendo? Eu falei: não sei, imagino. Eu estou com um pote de sorvete na minha frente, isso é verdade, tá, gente? Se acontecer, eu não vou falar, lógico, o nome da minha colega. Eu estou com um pote de sorvete na minha frente, comendo o pote. Eu falei: você está louca? Você está louca, você vai acabar, você vai morrer aí, né? Me deu vontade de comer e tal. E ela comia loucamente. Ela comia doces assim, ela não parou, falou: já fiz cirurgia mesmo, aquilo ali vai resolver, né? Isso é fato real. E o que aconteceu? Eu realmente, na época, eu perdi 65 quilos quando eu fiz a cirurgia, né? E ela perdeu 25, 26 quilos, né? Aí depois ela ficou reclamando da cirurgia. Eu falei: também, do jeito que você comia, né? Isso é um fato que aconteceu, tá? Não vai fazer a mesma coisa, pelo amor de Deus. Não vale a pena fazer isso, né? Mas, doutor, a cirurgia, uma última pergunta, vamos tentar responder ela rapidamente. A cirurgia é reversível? A maioria das cirurgias são reversíveis. Hoje, a gente tem mais de 8 tipos de procedimentos para emagrecimento. A grande maioria é reversível, a grande maioria você pode reverter. Mas existem alguns procedimentos que são retirados partes de órgãos, então isso não é possível reverter. Ok. Muito obrigado pela sua participação aqui. É uma pena que não dá para esclarecer todas as dúvidas, como eu já havia antecipado para vocês no início do programa. Tem muitas outras dúvidas. Eu agradeço imensamente a todos os internautas, os telespectadores que entraram em contato conosco. Eu vou deixar para vocês o endereço de um site, onde vocês vão poder entrar lá, vão poder tirar mais dúvidas, tem vários questionamentos lá. Podem entrar em contato diretamente também com a equipe do Dr. Oscar, na medida do possível eles vão tentar esclarecer as dúvidas de vocês. E nós aqui também na redação, quem entrar em contato com a gente também pode entrar em contato, que nós vamos tentar esclarecer parte das suas dúvidas. O ideal é realmente você ir lá e ter uma consulta com o seu médico mais indicado e responsável. Porque nós não temos como esclarecer, fazer uma consulta online, não tem como, né? Muita gente passou alguns recadinhos querendo, praticamente fazendo ali uma consulta, e não tem como, né? Isso é impossível. Mas, doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Mega Profissionais. Teve algumas pessoas que mandaram algumas dúvidas, alguns questionamentos sobre balão gástrico. Aí eu falei: não, eu vou conversar com o doutor para ver se ele faz esse procedimento, se ele pode voltar aqui para falar com a gente sobre esse assunto. O senhor também faz esse procedimento? Faço. Eu agradeço muito a oportunidade, Tancredo, da gente tentar desmistificar a cirurgia. Sim. A cirurgia, ela traz um benefício muito grande para quem necessita. Então, toda a oportunidade que a gente tem de esclarecer essas dúvidas, de tentar desmistificar, existem muitas inverdades sobre a cirurgia, muitos mitos. E eu agradeço muito a oportunidade e claro que eu aceito, sim, sempre que você precisar, estou à disposição. O senhor pode falar sobre o balão para a gente? Claro, claro.